Bem-vindo à Central de Vendas exclusiva de novembro. Quem está com a gente dessa vez é a EBS, uma parceira aqui do CT também. Então vem com a gente conhecer um pouco mais da EBS e da promoção que nós vamos trazer para vocês nos próximos 15 dias. Fica ligado! Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança. Estamos de novo trazendo conteúdo de qualidade para você. Antes da gente começar, você já sabe as 3 regrinhas de ouro. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ative também as notificações. Deixe seu like, temos certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Sempre pedimos essas 3 regrinhas, porque com essas gentilezas você ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos mais uma vez com o nosso programa preferido das quartas-feiras à tarde, Security Talks da Avantia. Estamos aqui com a galera da Avantia. Boa tarde, Wagner Mota, tudo bem? Boa tarde, Silvano, tudo bom? Boa tarde, James. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Agradeço aí a participação e bem-vindo aí a todos aí ao canal. Muito bom. E temos aqui na nossa bancada de hoje também nosso parceiro da ICTS, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Silvano, Wagner, James, uma grande satisfação estar participando desse evento. Vamos em frente. Boa tarde. Temos aqui uma dupla da bancada que está debutando hoje, né? O primeiro dia que o Wagner e o Eduardo estão aqui com a gente, muito legal. E o nosso convidado especial de hoje é o James Brasil, Head of Corporate Security da GSK, né? Cara, que legal. James, a gente já ouviu falar bastante de você, mas eu queria que você, por favor, se apresente aqui para a galera. Perfeito. Antes de mais nada, prazer. Boa tarde aos colegas da bancada. Boa tarde, Silvano. Boa tarde a todos aí no auditório virtual. Uma grande satisfação de estar aqui com todo mundo. Eu acho que é uma bela oportunidade para a gente fazer uma ótima troca de experiências. Eu acho que o assunto é extremamente relevante e vai trazer um conteúdo bem legal para todo mundo que está aí. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem ou nunca tiveram a oportunidade de me conhecer, meu nome é James, eu sou americano de nascimento, com filho de pais brasileiros, mas morei muito tempo nos Estados Unidos, onde pude começar a minha carreira ou adquirir o amor que eu tenho pela área de segurança lá, né? E começou muito cedo, pra ser bem sincero. Desde cedo, eu sempre tive paixão por proteger pessoas. Então, era uma coisa que vinha muito da família. Mas, enfim, como carreira, eu desenvolvi lá, comecei como vigilante. De vigilante, virei militar. Servi nas Forças Armadas Americanas durante quase 10 anos. Então, foi uma baita experiência para mim. Servi lá, principalmente, onde, como todos já imaginam, é bem mais ativo do que em outros lugares. Depois eu me mudei de volta para o Brasil, onde fiquei mais perto da minha família, e aqui desenvolvi a carreira corporativa, onde atuei em diversas indústrias, de diversos segmentos diferentes, ao longo desses meus últimos chegando a quase 20 anos já de experiência aqui na região, já tendo liderado operações de segurança em diversos países aqui. E agora estou aqui, o meu último e corrente desafio como líder de segurança corporativa da GlaxoSmithKline, que é uma indústria farmacêutica aqui no Brasil. Eu sou baseado no Brasil, mas responsável pela América Latina. Para quem não conhece, a GSK é uma empresa da indústria farmacêutica, fortemente focada, obviamente, em produtos medicinais, biológicos, vacina, antirretrovirais, produtos de consumo também. Então, a gente tem uma atuação muito forte globalmente e não seria diferente também na América Latina, onde a gente tem aproximadamente de 12 a 13 mil funcionários, elencado em diversos países. Bem, minha atuação dentro da segurança corporativa, para que vocês entendam um pouco, ela se distingue um tanto das operações locais de cada uma dos países onde a GSK está inserida. James, antes de você começar a falar um pouco, entrar diretamente nisso, você colocou aí uma diferença, né, entre
a tua formação, né, da questão de você ter sido militar nos Estados Unidos, né? Aquela pergunta. Aonde que você pauta essas diferenças? Qual o contexto em que isso te diferenciaria, te traria, né? Porque a gente tem o contexto dos caras se formarem em segurança no Brasil, boa parte deles atuaram como segurança ou vieram da segurança eletrônica e foram se profissionalizando através de cursos, usando a ASIS e assim por diante, né? E alguns vieram da Polícia Militar, alguns foram CPOR do Exército, né? Muita gente bacana foi CPOR do Exército e tudo mais. E a gente está acostumado com esse contexto, né? Mas para a gente não está acostumado com esse contexto dessa vida militar fora, né? Quais são as grandes diferenças que você acha que colaboram? Vamos lá. Bom, todo mundo que teve a oportunidade de olhar meu perfil, meu primeiro emprego na área corporativa foi na Xerox, uma empresa, obviamente, todo mundo já ouviu falar. E esquecendo um pouco do ambiente Xerox, mas olhando o setor corporativo como um todo, e você vindo da vida militar, como eu vim, foi um grande choque, para ser bem sincero com você. Existe, obviamente, uma grande vantagem por quem foi militar, por já ter passado por algum tipo de experiência relacionada à segurança, trazer esse conteúdo que é muito bem trabalhado no serviço militar para dentro da vida corporativa. Você agrega muito valor. Mas o grande diferencial está no jogo político, vou botar dessa forma. A grande dificuldade que eu encontrei foi de articulação. Existia, obviamente, uma percepção minha ao entrar de que o certo é o certo, não existe muita a zona cinza, né, na vida militar, ou não é. E no mundo corporativo a gente precisa entender um pouco mais o contexto onde a gente está inserido para que a gente tenha sucesso influenciando a agenda de segurança dentro do ambiente corporativo. E isso eu tive muita dificuldade no início. Então, a diferença para mim foi a adaptabilidade entre sair de uma cultura extremamente rígida que eu vivia para o ambiente corporativo, onde exige e necessita de uma flexibilidade muito maior no lidar com as pessoas. Ô, James, deixa eu só tirar uma dúvida. Desculpa aí, Silvano, mas assim, imagine o choque cultural, né, dos Estados Unidos com a cultura brasileira. Como é que você também viu isso aí do lado corporativo e do lado militar? Foi uma aula, Wagner. E complementando, porque é uma pergunta que já vai ser complementar a do Wagner, James. Quando você chegou, a cultura corporativa de segurança também te impactou ou você conseguiu filtrar isso com tranquilidade? Porque é muito diferente, né? Vamos lá, por partes. Wagner, assim, extremamente complicado, extremamente rígido, né, a vida militar. Se adaptar um pouco ao jeitinho brasileiro exige, obviamente, um passo atrás de você, até certa forma, fazer uma autoanálise, de você entender o contexto que você está se inserindo para poder não ser encarado como uma pessoa extremamente fora do contexto. Você precisa se inserir nele. Não que você se dobre ou se curve a algumas coisas que você vê que questões como o jeitinho brasileiro. Não, a agenda de segurança é a agenda de segurança. É só a maneira de como passar e influenciar essa agenda que é necessário haver uma diferenciação no comportamento, no lidar com as pessoas, né? Eduardo, me lembra da tua pergunta agora, onde o contexto? Não, é exatamente dessa questão da cultura organizacional de segurança, se você teve um impacto muito grande. Perfeito. Eu tive uma sorte muito grande, porque a contratação da vaga, propriamente dita, foi para implementar uma cultura de segurança corporativa na operação local no Brasil. Então, já havia, como eu disse, já havia fortemente delineado o programa que deveria ser implementado aqui. Então, quando você tem já isso vindo da corporação direto para a liderança local, e a liderança local executa uma contratação para que você comece a fazer essa implementação, com o apoio dos líderes da empresa, a coisa flui de uma maneira muito legal. Óbvio que resistência você sempre vai encontrar em ambientes estruturados ou desestruturados. Então, houve sim dificuldade, lidar, obviamente, com o comportamental humano, com as questões de facilidade ou costume de executar determinadas coisas, às vezes com controles mais flexíveis do que em outras ocasiões, onde exigia um controle mais
penetrado dentro do processo, traz um desconforto. E esse desconforto você tinha que aprender a lidar. Infelizmente, a agenda é essa, né? Gera desconforto, mas o grande objetivo final é trazer um pouco de qualidade à operação no que tange à segurança e fazer com que o ambiente seja seguro. Então, James, diante dessa colocação toda aí, essa miscelânea aí de cultural, organizacional, então, quais são os indicadores hoje que você consegue aplicar e mensurar o teu sucesso no teu dia a dia aí na Glaxo? A gente lotou ele de pergunta, nem deixou ele responder sobre a atuação dele na GSK. Boa. Não, eu vou chegar nessa pergunta aí já, Wagner. Vamos lá, vamos falar da minha atuação. Bom, como eu falei no início, eu sou responsável pela área de segurança corporativa e dentro da área de segurança corporativa, a gente é responsável pela governança dos processos a nível global. E aí eu digo eu e os meus pares em todas as regiões do mundo. Para a América Latina, o meu papel principal é fazer com que todas as operações estejam em acordo com a estrutura e os programas e as diretrizes e as políticas de segurança corporativas que são direcionadas para todas as operações, criando uma padronização na execução e a atuação no que tange à segurança local. Então, eu acho que é um gancho interessante já emendar com a pergunta do Wagner, porque você dentro da segurança corporativa, você não atinge sucesso se você não trabalhar com indicadores, tá? Mas antes de entrar em quais são os principais indicadores que eu utilizo ou não, eu acho que é muito válido a gente fazer uma reflexão agora rapidinha, enquanto eu vou falando, todo mundo que estiver no auditório, por que é importante a gente ter um programa de métrica, né? Em que isso vai te ajudar? Porque muitas vezes a gente se depara com situações que são importantes, urgentes, e existe sempre um paradigma com relação à prioridade, com relação à urgência, o que é importante, e como trabalhar esse contexto todo dentro do que é realmente necessário para a empresa, né? Porque às vezes o que é importante para mim é urgente para você, e que não é uma prioridade para a empresa, enfim, a gente tem que fazer um entendimento global. E aí a necessidade de encontrar indicadores se torna fundamental. Eu, particularmente, uso uma metodologia, essa metodologia, de maneira nenhuma, é a única que funciona, pelo contrário, existem várias por aí. Meu papel aqui hoje é apenas compartilhar um pouco a minha experiência com a minha metodologia, óbvio que devem ter tantas outras aí que são tão eficientes quanto, mas eu costumo usar uma que eu traduzo com um acrônimo chamado SMART, tipo Smart TV, SMART, que é específica, mensurável, acionável, relevante e temporal. Vamos lá, ela precisa ser específica porque você não consegue medir nada se você não tiver detalhe. Ela precisa ser, obviamente, mensurável porque são dados, e dados a gente precisa encontrar tendências para análise. Acionável significa que a gente precisa executar ou achar possibilidades de execução desses indicadores, né? dessa mensuração toda que a gente for fazer. Relevante porque, óbvio, que se não for relevante tanto para o que você faz quanto o que é o negócio da empresa, não tem valor em fazê-la. E temporal porque se a gente perde oportunidades de implementação baseado nos indicadores que a gente trabalha, a gente perde uma oportunidade, às vezes, de implementar um controle que seja bacana para a empresa. Eu costumo trabalhar em 4 pilares distintos. Eu trabalho no pilar de risco, no pilar de performance, no pilar de valor e no pilar de influência, que eu vou deixar para o fim, porque ele é um tema um pouco mais intangível na questão da influência. Mas vamos lá. Questão do risco, né? A gente fala muito da questão de análise de risco, para que a gente faz análise de risco, qual é o resultado de uma determinada análise que a gente for fazer num determinado local. Bom, tudo que a gente faz de análise é para ou verificar se existe uma falha em um determinado controle, ou analisar uma questão de segurança ambiental num determinado local. Enfim, a aproximação ao tema de risco, ela varia, mas o objetivo principal é que você consiga, se encontrá-lo, mitigá-lo. Certo? Minha opinião.
Como a gente faz isso? Bom, a gente encontra na análise pontos que a gente chama de red flags, né? São as bandeiras vermelhas ao longo do processo da análise do risco como um todo. E eu digo isso de uma maneira muito abrangente, porque qualquer um que tiver em qualquer indústria aí dentro do auditório pode olhar o que a aplicabilidade do risco dentro do contexto de trabalho que você esteja fazendo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, porque é sempre legal a gente analisar um exemplo, né? Vamos olhar uma produção onde a gente tenha uma fábrica com determinados riscos que podem variar desde controle de acesso, monitoramento, enfim. Toda essa análise de verificação de alarmes, câmeras e tudo isso, a gente avalia se eles estão bem inseridos ou se eles não estão bem inseridos, e a gente começa a anotar pontos de melhoria. E aí a gente vai, através desses pontos de melhoria e através de um período temporal, analisando se existem determinadas tendências, se há uma continuidade dessas bandeiras vermelhas, se nada foi feito. E aí a gente consegue construir uma imagem onde a gente pode influenciar positivamente uma mudança de escopo numa determinada operação. Tá? Então, eu acho que para amarrar esse assunto de risco, minha opinião final é a respeito de análise de causa, né? A gente tem que fazer uma análise de causa raiz, é muito importante. Sempre quando a gente for analisar o risco baseado num ponto que ocorreu, ou analisar se, caso esse risco não seja tratado, um fator aconteça, analisar essa causa raiz faz com que a gente traga diversos fatores super relevantes na construção de um programa de segurança mais robusto. Então, na construção de indicadores, o risco seria um dos meus pilares. Vou falar dos outros. Queria saber se algum dos colegas aí, o Wagner ou o Eduardo, tem algum comentário a respeito disso, baseado na experiência deles, a respeito de risco. Do meu lado está perfeito. Eu acho que eu estou até aprendendo um pouquinho com você, James. Ah, legal. Está super, super adequado, exatamente por conta dessa construção, realmente, sendo esse um dos pilares. Estou ansioso para saber dos outros, exatamente para poder juntar toda isso. Exato, muito legal. Meu próximo pilar, gente, é sobre performance, né? Porque a gente fala do risco, mas como área, como gestão de área, a gente tem que analisar a nossa performance frente ao que a gente faz, né? Então, na hora de você produzir indicadores, e aí eu só queria dar um passo atrás, porque só para contextualizar, quando a gente fala de pilares, de indicadores, de tudo isso, para que a gente utiliza isso? Na realidade, é basicamente um programa que a gente apresenta para a alta gestão das empresas, focado para que eles entendam a nossa agenda de valor, tanto na questão segurança, quanto na questão de colaboração à finalidade do negócio. Então, a gente se insere no contexto da empresa como uma parceria, é uma área de suporte. Então, a gente faz com que o negócio rode, né? São partes integrais. Então, o programa todo se baseia em a gente produzir evidências através de indicadores formais para que a gente possa ter cada vez mais participação dentro da empresa como parte do setor executivo dela na tomada de decisão. Tá? Então, vamos falar da performance, né? Métrica, né, mostra um pouco da efetividade do nosso programa de segurança, né? A gente ter medição sobre questões orçamentárias, detecção, prevenção, como a gente responde a determinados riscos, incidentes, como a gente influencia a estratégia do negócio. Vou abrir um parênteses aqui. Poxa, James, como é que a gente influencia a estratégia do negócio? Vou te dar um exemplo. Imagina que a gente está lançando um determinado produto. Tá? Esse produto ele é novo no mercado. Óbvio que ele vai ser lançado, existe toda uma estratégia de marketing, uma estratégia de negócio para o lançamento desse produto. Só que a gente, como segurança, onde a gente se insere? Você pensaria assim, pô, será que a gente tem que promover o evento onde vai ser lançado? Não, na realidade, a gente trabalha desde o início da cadeia de logística na produção, para garantir que, primeiro, ele seja produzido em segurança, porque ele seja transportado da unidade de origem dele em segurança até o destino final, armazenado de maneira segura, e aí sim distribuído para os locais de venda para a gente ter um lançamento perfeito do produto, seja ele qualquer que seja. Então, a gente atua em toda a cadeia, e é aí que a gente traz valor
a tudo que a gente faz, entendeu? Toda essa cadeia produtiva, a gente tenta se inserir para conseguir extrair o máximo de valor para que o negócio veja a gente como um parceiro, ok? Isso sem Então, falar na parte da proteção da informação, né? Sem dúvida nenhuma. Proteção tanto da questão de branding, de marca, de tudo, mas com relação a dados de origem pessoal, das pessoas que são envolvidas desde a concepção da ideia do projeto, do produto, até a entrega final. Existe toda uma proteção enorme que hoje ela vai além do físico, obviamente, para o âmbito virtual, né? Então, a gente precisa sempre se antenar para esse lado também. Dentro disso que você falou até agora a respeito da performance, você falou uma palavra que para mim ela é mágica, que é a métrica, né? Sem dúvida. Métrica é um dado, é uma informação, né? E uma das coisas mais caras ao nosso setor de trabalho é justamente conseguir ter essa métrica bem baseada. Por quê? Porque quando o crime ocorre, quando o sinistro ocorre, está lá documentado. E quando ele não ocorre? Como é que a gente mede a eficiência do que a gente está fazendo, né? Isso é uma coisa que, até para quando a gente vai pleitear a verba, né? Não, eu preciso de investimento. Por quê? Não está acontecendo nada. Mas não está acontecendo nada porque nós estamos operando, estamos trabalhando com eficiência, né? Exatamente. Aí é meu último pilar, tá, Silvana? A gente vai entrar na questão da influência. A gente vai chegar lá, porque é extremamente fundamental que quando a gente não possua o dado tangível, a gente transforme ele numa linguagem que atraia e gere influência, gere valor. Então, a gente vai chegar nesse pilar já, mas eu acho fundamental você ter trazido esse tema. Algum comentário, Wagner? Sim, Não, perdão, Wagner. Depois que você fizer os teus 4 pilares aí, eu vou perguntar um pilar que eu acho que é importante, mas eu vou deixar por último. Legal. Eu sim, James, eu escutei você falar sobre essa questão de como a segurança traz valor e pode trazer e deve trazer valor a qualquer tipo de negócio, né? Muitas vezes se tem no mercado de uma maneira geral uma visão muito, talvez não seja a melhor palavra, né? Mas assim um pouco simplória da segurança, no sentido de que, se você então é o gestor de todo o processo, de você ter uma gestão estratégica da segurança, então você faz com que, por exemplo, no mercado de cargas de remédio, por exemplo, que você faz com que chegue em segurança, é isso. E, na verdade, não. A atuação é muito mais ampla, né? Ela tem que ser intrínseca, ela tem que estar por dentro de todo o negócio. Ela começa na sapiência, na inteligência do desenvolvimento da fórmula do remédio. Perfeitamente, exato. Você falou assim da produção, inclusive. Você consegue ver que hoje no mercado, você que faz parte de uma das grandes empresas do mercado, né, uma das maiores, isso tem funcionado muito bem. As empresas o mercado começa a entender a importância da segurança como um fator, como uma dessas molas, na verdade, uma dessas engrenagens, não molas, uma dessas engrenagens que vão fazer todo o processo funcionar desde lá do início até o final. Olha, minha experiência ao longo dos anos que eu tenho atuado na área é que tem evoluído bastante, Eduardo. Chegou a 100%? Óbvio que não, tem muito espaço para melhorar ainda, e é isso que a gente está buscando. Mas a evolução é nítida, tá? Eu acho que chegou um ponto onde as indústrias cansaram de sofrer, e eu digo isso no sentido de que está acontecendo tanto problema, a gente vive dentro de um ambiente de risco, né? A gente chama a nossa região de VUCA, né? Volátil, incerta, complexa e ambígua, que traz uma instabilidade tão grande nas operações que, se eles não trouxerem para a mesa de conversa a área de segurança como setor estratégico, é uma perda. Tá? Então, quem está se atrasando nesse processo vai chegar eventualmente lá porque vai cansar de sofrer com as perdas e vai começar a atuar. Mas a minha percepção é que as empresas estão ficando num nível de maturidade tão grande que está sendo muito prazeroso ver isso com vários colegas meus que são pares em outras empresas, ter uma participação, uma atuação extremamente relevante dentro do contexto de estratégia de negócio. Então, é muito legal ver isso. Perfeito. Mas vamos lá. Outro pilar é o valor. Sem dúvida nenhuma. É um dos meus pilares que eu gosto mais, porque, assim,
Normalmente a gente tem a ideia de que valor é quando a gente gera benefício, né? Então a gente recebe um benefício, a gente obviamente tem uma ideia de valor sobre uma atividade que foi realizada, né? E trabalhar a mensuração desse valor é uma das coisas que são bem fundamentais quando a gente se desenvolve um programa de segurança, né? Como é que a gente trabalha isso? Bom, imagina uma crise, né? A agenda de valor e aí vem um pouco, o Silvano, quando a gente falou um pouco agora sobre coisas intangíveis, não mensuráveis, mas imagina quando a gente está desenvolvendo ao longo do ano, um ano comum, não de 2020, óbvio, onde a gente faz diversos treinamentos de crise nas operações, a gente faz treinamentos de plano de continuidade de negócio, a gente tem toda uma agenda estruturada para atender essa demanda de treinamento, de preparação. E aí vem um evento como a pandemia, e aí desnorteia tudo que a gente faz, enfim, nos coloca numa situação, mas aí a gente recebe feedback ao longo da pandemia de que, nossa, graças a Deus a gente tem uma agenda tão robusta de treinamento que nos faz preparar tão bem para que o impacto seja tão mínimo na nossa operação e a gente continue com nossa capacidade de atender aos nossos clientes, aos nossos parceiros, enfim. Esse é a proposta do pilar de valor. É quando você consegue, através de tudo que você desenvolve dentro do teu programa, no momento, óbvio que não é o mais ideal, a gente tem uma resposta muito positiva por tudo que a gente construiu de preparação, tá? Então, redução de custo, por exemplo, com implementação de sistemas de segurança, às vezes a gente debate muito essa questão, né? A gente busca alternativas para reduzir custo de segurança, né? Eu sou um pouco reticente com relação a essa palavra de redução de custo, porque eu acho que segurança é investimento, né? A gente talvez não tenha um investimento tão grande para a segurança, e não uma redução de custo. E a gente, às vezes, busca, através de segurança eletrônica, a Avantia está aí para não me deixar negar, soluções fantásticas que trazem valor super mensuráveis na operação, que se traduz, obviamente, no dia a dia, dentro de um ambiente de operação de uma determinada empresa. Então, valor, para mim, é fundamental, né? Você conseguir traduzir isso com redução de parcerias, redução de impacto, conseguir parcerias em soluções, fazer benchmark, tudo isso traz. Esse movimento que a gente está fazendo hoje aqui de compartilhar ideias, eu tenho certeza que ele vai se estender pós o evento, onde a gente vai, com certeza, ter conversas, vão vir pessoas que não tiveram ainda oportunidade de conversar comigo, trazer soluções. Eu sou super aberto a escutar tudo que está aí fora, que possa gerar valor para o programa de segurança. Então, isso é um dos meus pilares mais importantes dentro da minha estrutura. E agora, por último, vamos falar de influência, né? Porque a habilidade de influenciar positivamente pessoas, políticas, ações, é bem complicado, tá? Porque você depende do outro lado. Então, não é uma ação que ela é propriamente determinada pelo que você faz. Óbvio que você dominando um assunto, você tem uma capacidade maior, mais rápida talvez, de conseguir influenciar positivamente um determinado cenário, seja uma pessoa, uma política, ou um processo, uma ação, enfim. Mas a grande questão é que, às vezes, você se depara com perfis pessoais, comportamentais de pessoas que impõem determinadas barreiras e atrasam a sua agenda. Então, o pilar de influência, uma vez conquistado, ele se torna extremamente valoroso. Por quê? Determinados, por exemplo, investimento em segurança. A gente não é o dono do centro de custo. Uma determinada verba é alocada e essa verba é utilizada da melhor forma possível para evoluir o programa de segurança. Só que a gente só consegue ter uma determinada verba que seja de acordo com o que a gente necessita se a gente tem capacidade de influenciar positivamente, demonstrando valor àquilo que se propõe, né? Então, a ideia de gerar influência como pilar de indicador é fantástico, porque, por exemplo, quantidade de procedimentos, de políticas que se escreve, práticas saudáveis de segurança, programas de treinamento, conscientização, eles, obviamente, trazem valor para o contexto
da empresa, do contexto corporativo. Mas realmente o valor que a gente espera é, primeiro, que ele é bem aplicado e, segundo, que a alta liderança veja isso como uma coisa benéfica para a empresa. Né? Então, não adianta nada a gente criar diversos programas se eles não estão alinhados ao objetivo da empresa. Vou dar um exemplo. Durante a minha carreira, eu fui conversando com uma das lideranças, a gente entendeu que um produto estava sendo vastamente falsificado no mercado, tá? E óbvio que a gente recebeu uma meta de que a gente precisaria tentar coibir ao máximo a participação desses personagens que executavam essa falsificação, porque a gente estava perdendo participação de mercado naquele determinado produto por conta dessa falsificação. Vendas estavam caindo, né? Então, o papel, óbvio, a gente fez todo um planejamento, a gente atuou no mercado, a gente conseguiu, de certa forma, mitigar ou minimizar o impacto dessa falsificação toda. O que gerou a venda foi que, ao finalizar o programa e entregar o pacote à liderança responsável por aquele setor, a gente demonstrou que, ok, a gente fez o nosso trabalho, mas o principal dele não foi tirar o produto do mercado, mas a gente abriu possibilidade naquele determinado local para que você consiga vender mais. Então, a mentalidade precisa mudar um pouco. O nosso foco, quando a gente entra numa conversa, tem que deixar de ser foco em vender o que a gente faz de segurança, mas sim trazer valor dentro da agenda de segurança para beneficiar qual é a estratégia do negócio. Basicamente, o que você fez naquele momento foi fazer, através do corpo de segurança da empresa, uma estratégia de combate, né? De combate direto ali ao mercado, que, nesse caso, foi tirando uma concorrência desleal, né? Assim como o marketing tem o papel dela de também fazer o combate no mercado, traçando uma boa estratégia. Você você ajudou um departamento comercial. Exatamente. Exatamente. E a ideia de como se comunica, né, Silvano? Porque eu poderia simplesmente chegar e falar que, não, a gente fez nosso trabalho, a gente teve, obviamente, a participação das autoridades que nos ajudaram, que coibiram e tiramos do mercado os produtos ilícitos, morreu o assunto. Mas a ideia de gerar valor vem de como a gente entende a necessidade do gestor do negócio, de que quão importante foi tirar aquilo do mercado para que ele conseguisse vender mais. Né? Então, é a percepção de que a gente está agregando valor a ele, na atividade que ele executa. James, então, aí eu vou linkar com o que a gente perguntou antes para você. Porque quando você fez pivotou, né, da área militar para civil, dentro do contexto, e tudo isso que isso envolve, existe um paradigma muito grande, porque primeiro você tinha uma missão a ser cumprida, né, que é muito fácil você quantificar. Né? Você tem uma missão. Missão dada é missão cumprida. Né? Ela está clara para você qual é a missão, você cumpriu a missão, você pode não concordar com ela, pode não ser claro para você qual vai ser a utilidade dela, mas a missão vai estar clara para você, cumpriu a missão, ok, beleza. E quando você parte para o corporativo, qual é a missão? Né? Isso é muito desconfortável. Exatamente. Essa palavra é ótima, né? Qual é a missão no final das contas? Gera um tremendo desconforto, Silvano, porque imagina a situação, né? Você sai dessa rigidez toda, onde a missão dada é a missão cumprida. Existe ainda em mim essa mentalidade, tá? Porque realmente a gente só deve parar quando acabar e não antes. Né? Então, o foco é sempre finalizar a missão. Mas eu tive muita ajuda. Assim, abrindo o meu coração e sendo um pouco transparente com relação ao meu desenvolvimento pessoal dentro do âmbito corporativo, se não fossem algumas pessoas específicas na minha carreira, e aí eu tive uma mentora fantástica na minha vida dentro de uma das empresas que eu trabalhei, e eu digo fantástica porque ela me gerava desconforto, porque ela me colocava em situações onde traduzia a necessidade de eu me reinventar para conseguir solucionar. E aí vem do drive da missão cumprida, você se sente esse desconforto, e esse desconforto te impulsiona. Pelo menos assim foi comigo. E ela gerava isso continuamente até o ponto de
sair de uma forma natural. Ao longo da minha carreira, eu tive outros grandes líderes que me auxiliaram, me mentoraram, me deram coach. E eu acho que o grande segredo para você continuar se desenvolvendo é que você seja humilde o suficiente para entender que você tem muito a aprender e é constante, é no teu dia a dia, é com todas as pessoas que estão ao teu redor, seja ela quem for. Eu digo, eu aproveito muito todos os lados de um programa de mentorado, tanto de cima, de alguém muito robusto dentro da empresa, com muito conhecimento, quanto de baixo, porque, às vezes, pontos de vista diferentes vêm de diversos lados. Então, você tem que ter essa capacidade de se permitir se desenvolver, né? E aceitar que é um processo de melhoria contínua em qualquer profissional. Mas é isso que eu acho que mostra bem todos esses pontos que você está trazendo, pelo seguinte, eu venho da área de TI, estou há um pouco mais de 10 anos na área de segurança eletrônica, sempre na área de segurança eletrônica, e graças ao Security Talks, né, esse presente que eu ganhei nessa agenda diferenciada que a gente teve esse ano, eu comecei a entender muito mais sobre segurança privada e sobre a visão 360 graus da segurança, de como vender a segurança para dentro de uma empresa, uma corporação. E o que eu mais entendi foi que segurança não está lá para fazer segurança. Segurança está lá para atender a finalidade fim da empresa, né? E você tem que entrar na vida da empresa. Então, quando a gente pega um profissional e fala, você vai trabalhar com segurança, controle de acesso, câmera, né? Vou lá, não vou deixar ninguém passar. Não, não é isso. Porque às vezes você tem que deixar passar, né? Tudo isso faz parte do contexto, a questão da segurança da pessoa física, da segurança de dados e tudo mais. Mas, por exemplo, já teve uma pessoa que passou por algum dos programas da gente, onde ele falou assim, cara, havia guarda armada acompanhando a carga, né? E a gente perdia pessoas da empresa porque vira e mexe tinha atrito com o bandido. O que foi mais eficiente de tudo foi tirar a guarda armada. Sim. A partir daquele momento, a gente teve uma queda abrupta do problema, que vai completamente contra, teoricamente, né, a visão do segurança. Então, esse tipo de visão que é muito importante, que indo pelos seus pilares, a gente começa a entrar na vida da empresa e vendo o que realmente faz sentido, né? Por isso que é importante, quando eu sempre falo, Silvano, a gente quando entra, e eu já flutuei por diversas indústrias, se você for olhar meu CV, são várias empresas com propostas completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, no que tange a segurança. E você entender o contexto cultural e até que ponto é necessário a implementação de programas mais robustos ou mais flexíveis é o que torna fundamental a criação desse programa de indicadores que eu te digo, que eu estou demonstrando aqui hoje. Porque você pode trabalhar numa empresa que talvez você tenha que diminuir determinados parâmetros para que você seja mais aceitável. Trabalhei numa empresa de tecnologia, vindo de uma empresa extremamente industrial, onde segurança pessoal era extremamente pesada, existia escolta, enfim, era uma coisa, os líderes eram muito bem resguardados. E na outra empresa que eu trabalhei, que era muito mais flexível, o CEO andava de metrô, tranquilamente, e se eu viesse com a mesma mentalidade, eu ia causar uma disrupção muito grande dentro do que ele aceitaria, o que ele já tem enraizado como cultura dentro do processo dele de condução, né? Então, a gente tem que se permitir ter essa flexibilidade de, antes da gente entrar com a nossa agenda, entender qual é a agenda cultural da empresa no que tange segurança. E aí se adequar a ela. Eu acho que até existe espaço ao longo do tempo para que a gente evolua determinadas coisas culturalmente. Um dos pontos que eu vejo, e eu digo isso olhando a América Latina como um todo, é que nós, como pessoas que vivemos na América Latina, aceitamos determinados riscos de uma maneira muito natural. Um exemplo. As pessoas já não se espantam mais, já não trazem um problema muito maior para elas quando elas se deparam com um roubo a transeunte na rua. Já se tornou comum roubo de celular, roubo de
automóvel, aquele cara que está dirigindo a motinha dele em São Paulo, naquelas ruas engarrafadas e bate no vidro e perdeu. Enfim, aquilo tudo já se tornou uma coisa, mas aconteceu com fulano. Mas isso acontece todo dia. Então, quando a gente começa a pensar na cultura de segurança para um profissional que está trabalhando dentro da empresa, para que ele atue de maneira segura e responsável no mercado, respeitando a segurança dele e a reputação da empresa, a gente se depara com um conflito cultural gigantesco. E aí a gente tem que fazer o quê? Um trabalho de comunicação, porque a gente só consegue alterar um contexto de cultura através de uma comunicação efetiva e com conteúdo e que traga uma agenda de valor para aquela pessoa, para o grupo de pessoas que a gente está lidando. Entendeu? Você ia fazer um comentário? Perdão. Silvano ia falar? Senão tudo bem. Não, mas não. É que eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre comunicação, entendeu, James? Porque você vem falando dessa questão de valor, de influência, e em alguns tipos de negócio parece muito fácil, talvez, demonstrar que você está conseguindo trazer valor. Então, por exemplo, se existe ali uma proteção de cargas e você consegue proteger essas cargas e você diminui essas perdas, ora, eu ia perder X, não perdi X, então você está trazendo valor para mim. Fica uma coisa assim muito simples. Então, quando, na verdade, o processo ele é muito mais amplo. Esse valor que você está falando como pilar é um valor holístico, um valor amplo, é um valor que mexe com todas as partes do negócio. Mas onde eu quero chegar é como comunicar Eduardo, isso, como fazer esse valor... Explica holístico para o pessoal de segurança. Não, é amplo, né? É visão do todo, né? A segurança ela tem que ser tratada como estratégica dentro do processo de negócio e de uma maneira ampla. Ela atinge todos. Você bem falou, Silvano, sobre portaria, acesso, pessoal às vezes personifica demais. É só aquilo ali, não é. Como o James está trazendo um método incrível que vê a segurança como tudo que aquele negócio ali mostra. Mas onde eu quero chegar é sobre a comunicação. Como comunicar isso? Eu tenho um exemplo fantástico para você. Vamos lá. Bom, é notório que o Brasil... Vou pegar o mesmo gancho que você falou de problema de roubo de carga, tá? Notório que o Brasil tem problema de roubo de carga, especialmente na região sudeste. É terrível, né? Certo. Isso todo mundo já sabe, todo mundo vê na televisão o dia todo. Mas como a gente se insere desse programa? Bom, vamos falar de stakeholders, dos principais participantes dessa estrutura, dessa cadeia logística. A gente tem, normalmente, alguém que cuida da questão logística, que cuida da distribuição, cuida da armazenagem, tem toda uma equipe por trás disso, tem uma equipe que cuida da parte de transporte, né? E por o Brasil ter um problema muito sério de roubo de carga, óbvio que todo mundo que transporta carga de valor possui, ou assim espera-se que possua, um programa de gerenciamento de risco de carga, né, de roubo de carga. Que esse programa de gerenciamento de risco é extremamente amplo e que ele tem várias considerações, dentre elas questões de seguro, questões de implementação de sistemas de segurança, análise de rota, a própria conceito de armazenagem dentro disso tudo. Bom, legal. Como a gente gera valor, isso já é intrínseco, já é cultural nas grandes empresas, enfim. Mas como a gente traz esse âmbito de comunicação a respeito de um programa de gerenciamento de risco específico para o Brasil, para um país como o Peru, que não tem muito problema de roubo de carga? Né? Culturalmente, eles não têm tanto problema. Eles estão começando a ter, tá? Só para abrir um parênteses aí, diante de todo esse problema de pandemia, o Peru começou a ter problema de roubo de carga. Mas, enfim, como a gente traz? Eu vou dar um exemplo do que eu fiz dentro da empresa que pode gerar uma ideia para todos os colegas aí. Eu criei uma comunidade de boas práticas dentro de cadeia logística. Então, eu convidei todos os gerentes e diretores da cadeia logística da empresa para participar de maneira trimestral de uma comunidade de boas práticas, onde cada um dos países expõe o que anda fazendo de maneira positiva para endereçar o problema de roubo de carga em seus países. Tá? Com isso, o que eu fiz? Eu abri um leque de comunicação, porque não adianta eu chegar para o diretor lá do Peru e falar para ele do programa do Brasil. É melhor que eles se comuniquem a respeito desse principal tema de segurança. Então, o fórum inteiro, essa comunidade, é toda específica para falar sobre segurança de carga.
E a gente fala da cadeia completa. E eu atuo como mediador. Como é expertise, e a gente tem dentro da estrutura de segurança diversas capacidades de ajuda, de suporte a esse grupo, a gente entra, eu trago convidados para falar sobre inteligência, para falar sobre análise de risco de rotas, para falar sobre sistemas de segurança, e eles têm a capacidade de desenvolver uma conversa onde um beneficia o outro com seu conhecimento, e isso traz uma agenda de valor para a cadeia como um todo. Não sei se ajudou ou se respondeu sua pergunta, mas a ideia de comunicação, quando a gente tem um escopo tão amplo, tão holístico, é que a gente une as pessoas. Esse é o meu ponto. Ô, James, eu queria, se me permite, meus colegas aí, eu queria fazer uma pergunta. Você falou lá dos pilares, e aí me causa assim, uma dúvida muito grande, a integração. Eu estou te falando, o Silvano veio do mercado de TI, já tem 10 anos, eu vim do mercado de TI tem 1 ano, então estou agora no mercado de segurança. Aí, o que aconteceu há 10 anos atrás foi exatamente uma transformação que eu estou vendo a partir de agora, que era a telefonia. A telefonia, você lembra bem, Silvano, era telefonia. Ficava lá no subsolo, era escondida, era um carinha, era uma turma que cuidava daquilo. Que a TI nem se preocupava em ter alguma coisa disso. E, alguns anos para cá, isso caiu no colo da TI e falava assim, faça, agora todo mundo tem que ter um telefone IP, você tem que ter as suas ferramentas e seus apps aí para funcionar. A mesma coisa eu estou vendo acontecer com a segurança. Como é que você vê essa integração aí? Bom, para responder de maneira muito prática, é fundamental essa colaboração entre o que a gente faz fisicamente com as questões de sistemas de segurança. A ponto de, Wagner, a gente tem dentro da empresa um setor específico de engenheiros que padronizam toda uma questão de segurança eletrônica a nível global para a empresa. Tá? Eu vou te remeter a uns anos atrás sobre TI, sobre questão de integração, antigamente, quando eu particularmente iniciei na área corporativa, saindo da vida militar, no início dos anos 2000, logo após o incidente de 11 de setembro, aquela fatalidade toda, houve uma desconstrução da área de segurança. Total. Até então, a gente via a área de segurança, e eu uso umas 3 letrinhas para identificar. Até aquele momento, a gente usava a segurança como 3 Gs, sem nenhum trocadilho com telecom, tá? 3 Gs. Guns, guards e gates. Armas, guardas e portões. Ou seja, a gente vivia fisicamente entrincheirado. Era assim que era a segurança até então. E o advento de 11 de setembro trouxe questões de extrema relevância para a segurança corporativa, e a principal delas é a capacidade de integrar questões de inteligência, informação, à operação de segurança. E onde eu quero chegar com essa inteligência e informação? É que com a evolução dos sistemas de segurança, eletrônica principalmente, fez com que a gente cada vez mais parasse de pensar de maneira muito pragmática sobre a segurança e começar a trazer soluções que possam agregar valor e facilitar o trabalho. Tá? Então, a gente precisa descentralizar um pouco questões que eram extremamente personificadas através da pessoa executando para sistemas, para que você consiga liberar a capacidade humana para exercer outras funções que possam gerar mais valor ainda ao negócio. Então, a integração, quando você fala, para mim é fundamental. Se você consegue atrair para dentro do seu contexto de programa de segurança sistemas que sejam extremamente eficientes e que liberem pessoas para que executem funções que tragam valor para a agenda de negócio, é o sonho de consumo de qualquer gestor. Então, eu acho que cada vez mais nós, gestores, quando a gente está sentado na nossa cadeira, e eu particularmente, eu já enfrentei algumas RFPs, contratações de empresas de segurança, onde a gente não mais atua no simples âmbito de olhar a questão física.
a gente já espera que soluções de segurança eletrônica sejam trazidas à mesa como forma complementar, e não só isso, às vezes de forma fundamental para a construção de um programa de segurança para uma determinada localidade. Não sei se eu consegui te responder, mas, de novo, para mim é super importante. Eu vejo sempre essa integração muito fundamental, não só para o mercado de segurança, mas assim, se a gente for usar controle de acesso, câmeras, como coletores de inteligência e não mais só de imagem, sem dúvida, vai fornecer dados para a corporação, não só da segurança, mas sobre os processos, como estão sendo encaminhados. Né? A pessoa está cumprindo aquele processo na hora, no local e tudo mais. Acho que isso aí é tudo contextualizado para gerar dados para quem tem inteligência. Eu acho que para quem estiver aí no auditório virtual, para quem quiser entender um exemplo do que você acabou de falar, é que muitas pessoas entendem como CCTV como uma forma de monitorar o ambiente, né? E olhar o ir e vir de pessoas e construir aquela sensação de segurança para aquele determinado ambiente. Mas eu já vi diversas unidades Fabris possuírem sistemas de CCTV para monitoramento de qualidade na execução dos seus processos. Então, é só para exemplificar que a amplitude de utilização de sistemas vai muito mais além do que é a segurança. Por isso que eu te digo, eu volto no tema sobre observar as necessidades do negócio, né? Porque você, às vezes, olhando uma unidade Fabril, aí os colegas que estão no auditório virtual e olham e poderiam sugerir a um diretor industrial, por que a gente não implementa um sistema de monitoramento num determinado local Fabril para que a gente monitore a qualidade daquela operação, para que a gente garanta um processo mais robusto, com mais qualidade, a gente entregue um produto de valor maior, né? Então, James, e hoje só com câmera, né? Até próprio microfone, o som ambiente hoje já dá dados para se uma máquina está saindo de desvio, de funcionamento e tudo mais, entendeu? O próprio Wagner, som hoje vem ensina. Existe uma curva muito interessante nesse aspecto, que é o seguinte: eu me lembro, 10 anos atrás, que eu fui fazer uma instalação de câmeras em uma fábrica de produtos árabes, né? Foncílio, esse monte de coisa. Era muito complicado porque o lugar era assim, imagina um monte de imóvel antigo no braço que a pessoa foi colando no outro. Era umas 5 sobrados que virou aquela fábrica. Então, até para andar lá dentro, precisava de Waze quase, né? E ela foi colocada por questões de segurança, diretamente. Aconteceram alguns eventos, né, com a proprietária, que ela despertou fazer isso. Eu falei para ela, olha, algo que o efeito colateral que você vai ter, automaticamente vai ser uma produção maior, né? Ela deu risada. Depois ela me deu um feedback que aumentou em mais de 20% a produção do que era de fato produzido lá dentro, que era principalmente o pão-sírio, né? E aí ela começou a analisar. Eu falei, olha, por que eu expliquei para ela? Eu falei assim, você não vai ficar o tempo inteiro olhando para as imagens, que tem trabalho para fazer. Mas o que você faz? Uma vez por dia, na hora que você for fumar o seu cigarro, olha para as câmeras, vê quem está perto de um telefone, liga e fala assim, tudo bem, você está aí assim assado, né? Tal coisa que eu te pedi, como é que estão as coisas, faz qualquer comentário, não importa. Só para o pessoal falar assim, nossa, ela está olhando para a câmera mesmo, né? Faz isso. As pessoas vão se mobilizar entre si, a rádio peão vai comer, e vão entender, realmente ela está olhando para as câmeras aqui o tempo todo. Isso vai fazer que algumas coisas aconteçam de uma forma diferente. E o desperdício, né, ou então o parar de trabalhar e ficar batendo papo, diminuiu muito. Mas aí, isso foi lá atrás, né, porque eu mal estava começando a entender o que era isso. Mas quando você traz para o entendimento que a gente já tem hoje, por exemplo, por que um analista de treinamento do RH da empresa não para analisar a imagem da produção, por exemplo, para perceber onde é que ele tem gaps de aprendizado, para perceber vícios negativos da produção, né? É importantíssimo isso. Eu participei de um case onde treinaram adequadamente a equipe de segurança, que fazia a ronda ali na fábrica, para mapear alguns sinais. Eles nem sabiam exatamente o porquê, mas eles mapeavam. Foi levado para o pessoal de gestão de savings, né, da produção. O pessoal verificou um erro de procedimento, ajustou esse erro de procedimento, né, para deixar adequado. E no primeiro ano, só esse ajuste, né, deu R$1 milhão de saving de embalagem. Uma embalagem de alumínio que custa centavinhos. Imagina o quanto se perdia. Só que a operação, às vezes, não está ali de olho, né?
Agora, tem um cara de segurança que está ali bem orientado, fazendo o trabalho dele, mas mais preparado, ele vai coletando mais informação. E vai estruturar o dado, né? Ele consegue fazer um colegiado em cima desses pilares, ele unir o útil ao agradável. Por exemplo, que a gente hoje já tem alguns clientes nossos que têm nas câmeras analíticos de API, que a pessoa, o indivíduo, não pode entrar em determinada área se não estiver usando todos os aparelhos de proteção individual, porque senão ele está afrontando o procedimento e principalmente colocando a vida dele em risco, né? Você sabe que vocês estão me dando um gancho fantástico, porque a gente está chegando perto do final aqui. Eu acho que é interessante eu não deixar a oportunidade passar para falar sobre o desenvolvimento do profissional. Tá? Conforme eu falei, o meu início não foi tão fácil, né, no mundo corporativo, por tudo que a gente já falou, mas o que nunca me parou foi a minha busca pelo desenvolvimento. Essa questão que você falou, Silvana, a respeito do profissional de segurança, estar alerta, entendendo a necessidade de talvez influenciar ou ajudar num determinado processo de qualidade para melhoria, tudo isso, ele só tem um problema. O profissional ele precisa querer se desenvolver para entender que existe uma necessidade para que isso aconteça. Tá? Então, a questão do desenvolvimento pessoal e profissional durante a carreira de segurança é fundamental para que você atinja esses níveis e você se torne um profissional diferenciado no mercado. Tá? Algumas pessoas provavelmente já ouviram falar na metodologia Seis Sigma. Eu, particularmente, quando eu me deparei a primeira vez, não sabia do que se tratava, mas fui buscar entender e ao longo do processo, para que eu pudesse me tornar um melhor profissional e ajudar em determinadas melhorias de processo, eu fui me certificar em Seis Sigma, que é uma ferramenta de qualidade, de redução de desperdício muito efetiva. Óbvio que existem outras, mas é uma ferramenta muito legal. E eu fui lado a lado com gerentes de projeto, andar o chão de fábrica. Por quê? Uma das coisas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida é que, para que você entenda, quando você vai, por exemplo, fazer uma análise de risco em um determinado local para entender as vulnerabilidades, é fundamental que você ande o processo inteiro de ponta a ponta e com alguém que conheça aquele processo, porque você só vai ter a capacidade de identificar vulnerabilidade se você conhecer efetivamente o que se é feito naquele determinado local. Tá? E isso vem do seu interesse, a sua vontade de querer aprender e se desenvolver. Tá? Então, meu recado sejam donos do seu desenvolvimento, nunca deleguem isso para ninguém, sejam curiosos e busquem isso de maneira efusiva ao longo das carreiras, porque a gente não tem limites na questão de aprendizado e a gente vai, obviamente, se tornar cada vez mais profissionais melhores. Silvano, eu sei que você está muito no finalzinho, mas eu ia perguntar sobre... porque eu não vou mais, porque você respondeu de maneira incrível, porque eu queria falar sobre a importância da liderança, a importância do exemplo, e você acabou de falar do líder estar lá, de estar presente, de se envolver, de estar ali dentro. Aí eu ia falar sobre a importância do humano. Eu até falei contigo, para mim, o humano, a humanização dos processos é uma coisa que eu levo muito como muito importante. Aí você acabou de falar do desenvolvimento, de fazer a pessoa, o profissional de segurança, todos os profissionais da cadeia se desenvolverem. Não é à toa ser sucesso. Parabéns. Não, obrigado. A gente fala muito sobre inclusão, né? A gente busca criar as oportunidades, né? Então, assim, eu sei que é difícil, o mercado é complicado, mas é muito melhor a gente estar preparado, mesmo que a oportunidade não apareça, do que quando a oportunidade aparecer, a gente não estar preparado. Exato. Então, foquem no desenvolvimento da carreira de vocês. Eu acho que tem muita gente boa aí que tem uma capacidade fundamental e a gente está aqui para alavancar a carreira, ajudar e promover todos esses profissionais aí talentosos que a gente tem no mercado. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, eu gosto de falar assim, seja preguiçoso, né? Na semana passada, inclusive, a gente tem um podcast aqui do CT Segurança, né? Que está aí no Spotify, depois só procurar CT Espaço Segurança, CT Espaço Cast, que é um podcast que começou bem antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer. E 2 semanas retrasadas fui eu entrevistado, eu sou entrevistador, acabei virando entrevistado, e eu falo assim, eu gosto de pensar como preguiçoso, eu gosto das coisas fáceis, né? Então, se eu tinha uma demanda para cumprir, e eu precisava montar uma planilha, por exemplo, eu ia querer fazer da forma mais fácil possível. É claro que para fazer isso,
eu tinha que... putz, não é possível que eu tenha que fazer esse monte de conta. Deve ter uma fórmula aí que facilite isso tudo. Deve ter uma automação que deixe isso mais rápido, né? Você tinha que estudar, passar a noite lendo, né? Você tinha que ir atrás de informação, ler muito YouTube, ler muito site para descobrir essas fórmulas e fazer. Na segunda vez, ia ficar super rápido, né? Limpo, certeiro. Mas a primeira vez ia ter que ralar bastante, né? Então, a busca por fazer as coisas com menor esforço é o que me leva a aprender cada vez mais, né? Então, uma brincadeira... 100% de acordo. É uma brincadeira justamente isso. Você tem que se preparar mais para poder fazer as coisas mais fácil, para ter as respostas sem dúvida mais prontas, né? Isso é muito legal. Isso que vocês colocaram aí realmente é super importante, porque existe uma questão muito grande que, se você pegar a curva da conversa aqui, ela deixa muito evidenciado que a última coisa que segurança, hoje, o que a gente está discutindo, é a mão armada. Isso faz parte, é importante, né? É o front, mas tem tanta coisa para até saber aonde esse cara vai ficar, se ele vai ficar, que tem que ser analisada, né? A gente está falando aqui de indicadores, né? E indicadores é o que vão nortear o caminho, né? E a gente tem um caminho muito grande até chegar e falar assim, ok, precisamos do cara armado ali, precisamos dessa grade. Sem dúvida, sem dúvida. Você precisa estar muito bem embasado para tomar uma tomada de decisão como essa, como qualquer outra. A informação é que ela vai nortear as decisões que são tomadas. Quanto mais a gente tiver, melhor. E qualitativas e organizadas, né? Exatamente. A gente coloca o homem armado e a gente nunca, jamais quer que ele, de fato, atue com a arma, né? Seria o último dos últimos, por isso que vem a estratégia, por isso que vem todo um planejamento, um pensamento que tem que ser muito bem montado, como o James bem falou. Estratégia é tudo. Isso aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, você que está nos acompanhando, não se esqueça, voltamos aqui também quarta-feira que vem, às 17 horas, com mais um Security Talks. Nosso convidado da próxima semana é o José Wilson Massa, o grande Massa aí do segmento, muita gente já conhece ele aí, figuraça, né? Ele é gerente de segurança regional da Bloomberg. Então, não se esqueçam, né? Já marca aí no seu calendário para não perder mais esse bate-papo fantástico. E, como infelizmente, a gente vai ter que deixar um postinho de quero mais para frente, eu vou pedir aí primeiro para o nosso pessoal da bancada, para o Wagner e para o Eduardo, darem as suas considerações finais e, para finalizar, depois o nosso James também, por favor. Então eu começo aqui. Eu queria agradecer de tudo. Assim, infelizmente só foi 1 hora, né? Porque acho que a gente podia ficar conversando aqui por mais algumas horas aí. Queria agradecer o James aí, foi bastante ilustrativo e bastante elucidativo também o seu discurso aí. Eduardo também, Silvano, foi um prazer participar aqui pela primeira vez. Espero voltar aqui nas próximas oportunidades aí. Um abraço a todos aí do auditório virtual também. Bom, deixo também aqui o meu abraço, muito obrigado pelo convite, fantástico, aprendi muito, muito legal mesmo. Já convido, né? Vou me abusar um pouquinho, Silvano, abusar e convidar o pessoal para a semana que vem. O Márcio eu conheço, um cara fantástico, tem uma história lindíssima no mercado, assim como a história do James, que realmente nos brindou com seu conhecimento, com sua história. Muito legal, eu agradeço a todos. Parabéns, vamos em frente. Show de bola. Bem, finalizando, gente, muitíssimo obrigado. Adorei estar aqui, eu acho que foi uma experiência super bacana. Espero conhecer mais gente, esse pessoal todo que está aí no ambiente virtual, e deixar um gostinho de quero mais para a semana que vem, porque eu conheço o Massa, já trabalhei com ele, fantástico profissional, acho que vai todo mundo aproveitar também bastante. Um abraço para todo mundo aí, uma boa noite. Show de bola. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou. Para você que está vendo aqui isso gravado depois, não perca mais nada, já ativa as notificações aí do seu celular, do seu YouTube, depois de se inscrever para receber isso, as notificações sempre que a gente for começar. Aproveite bastante conteúdo, não se esqueça que tem uma playlist, entra no nosso canal CT Segurança no YouTube, coloca lá na playlist da Security Talks, você vai ver todos os outros programas anteriores que a gente já produziu, muito conhecimento de qualidade. Agradeço de coração a Avante pela confiança de estar aqui. Obrigado, Wagner, por estar com a gente. Obrigado, Eduardo, por estar com a gente hoje também. E obrigado, James, por todo esse conhecimento compartilhado. Isso é fundamental para o nosso mercado prosperar. A gente vai ficando por aqui. A gente tem mais programação ao longo do dia. Daqui a pouco a gente tem Linha de Frente com o comandante Diógenes Luca. E mais tarde, Hackeando Marketing com a Camila Risse. Fica com a gente. Um abraço. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu!
Bem-vindo à Central de Vendas exclusiva de novembro. Quem está com a gente dessa vez é a EBS, uma parceira aqui do CT também. Então vem com a gente conhecer um pouco mais da EBS e da promoção que nós vamos trazer para vocês nos próximos 15 dias. Fica ligado!